Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo e esse trabalho se chama Momento com Deus. O tema nessa noite é 7 lições acerca da mulher cirofenícia e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Vamos ler o verso 30 somente, já nos dá uma ideia acerca daquilo que vai ser falado. Diz assim o verso 30 do capítulo 7 de Marcos, segundo o Evangelho. Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus, que não seja o homem, mas seja o Senhor a falar. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a ti, Jesus. Queridos, o texto fala acerca dessa situação difícil que essa mulher estava passando com a filha. A mulher estava com uma filha que, segundo Mateus 15, 21, a partir do versículo 21, diz que estava horrivelmente ou miseravelmente endemoniada. A menina certamente não dormia, não comia, não tomava banho, situação miserável que se encontrava aquela criança, aquela jovem. E a Bíblia diz que essa mulher, ela ouve falar acerca de Jesus e vai até o mestre. Mas o verso 24 diz que Jesus ele sai da Judéia então, morrida a informação no capítulo 6 que o seu primo João Batista, que o tinha batizado, um profeta do Senhor, tinha sido morto, executado por Herodes, e também pela ferrenha perseguição que ele estava sofrendo por parte dos fariseus. Ele sai para uma região de gentios, as terras de Tiro e Sidom, e a Bíblia diz que, tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Então, automaticamente, amados, já me trouxe essa situação, a primeira lição. Nós não conseguimos nos esconder do nosso chamado. Essa é a primeira lição, amados. Quando a gente fala acerca de desobediência, não é o caso de Jesus. Jesus apenas queria descansar. Mas nós lembramos de nosso irmão Jonas. Deus deu uma direção para ele, falou, vai até Nínive, prega contra aquele lugar, porque a malícia daquele povo tem chegado até mim. A Bíblia diz que Jonas, como não gostava dos ninivitas, foi para a direção contrária. Mas Deus preparou uma tempestade para o navio. No final da situação do navio, aí Jonas foi lançado na água. Deus enviou uma baleia e Jonas ficou numa situação difícil por 3 dias, por 3 noites, dentro do ventre da baleia. E no final ele foi levado a reboque pela baleia até perto das terras de Nínive, aonde ele fez a vontade de Deus. Então, nós não podemos nos esconder de um Deus tão grande e poderoso. Nós nem queremos, eu tenho certeza, eu não quero. E as almas também, elas necessitam, elas precisam. Tem muita gente sofrendo, muita gente no lamaçal do pecado, muita gente passando por males terríveis. E Deus precisa de mim e de você para fazer a obra dele. Então, primeira lição, nós não conseguimos nos esconder do nosso chamado. Verso 25 diz assim, certa mulher cuja filha estava possessa e o espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher, ela foi evangelizada, ela ouviu falar acerca de Jesus e a Bíblia diz que ela encontrou Jesus e lançou-se aos seus pés. Olha só, ela já chegou já em um ato de humilhação, se lançou aos pés do mestre, pedindo para Jesus ajudá-la nessa situação. Então eu aprendo uma segunda lição. Não se acostume com o sofrimento. Essa mulher ela não se acostumou. Ela não permitiu que se deixar se abater. Ela simplesmente, tenho certeza que primeiramente ela tentou resolver, na terra onde ela vivia. Quem sabe, com certeza, ela sendo uma gentil, uma pagã, buscou os deuses dos cananeus aqui, dos gregos, porque era uma região grega, mas o problema dela não foi resolvido, porque existe só um Deus vivo, e esse Deus vivo se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz então, amados, que ela foi atrás e encontrou e recebeu a vitória dela. Então não se acostume com o sofrimento, é a nossa segunda lição. Verso 26 agora diz assim, essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Amados, verso 26 automaticamente nos mostra que essa mulher, ela creu. Ela tinha certeza no coração dela que Jesus tinha poder de livrar a filha dela daquele espírito imundo. Então isso me fala acerca de uma terceira lição. O que nos torna relevantes na presença de Deus é a nossa fé.
Não são as muitas orações, não são ajuda, sim, não são as nossas lágrimas, também ajuda, mas o que nos torna relevante na presença do Senhor é a nossa fé. Amém? Verso 27, disse-lhe Jesus, deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aqui Jesus coloca a fé dela à prova, amados. Jesus usa a figura dos filhos para falar acerca do povo dele, judeus, a figura dos pães para falar acerca das bênçãos e a figura dos cachorrinhos para falar acerca dos gentios. Mas ela não se deixou abater, amados. Então preste atenção nessa quarta lição que eu aprendo. Isso aconteceu muito na minha vida. Antes de sermos abençoados, quase sempre temos a nossa fé provada. E quando se fala acerca de fé, não dá para esquecer a situação de Elias e a viúva de Serepta. Né? Jesus chega até Serepta e diz, então a mulher está ali na entrada da cidade, 2 gravetos na mão. Elias pede água, ela vai buscar. No meio do caminho, Elias diz, traz também um bocado de pão na tua mão para que eu coma. Ela diz, a água eu até tenho, mas esses gravetos aqui é para fazer a última refeição, último alimento, para que eu e meu filho venhamos a comer e depois morrer. Elias olha para ela e diz assim, faça como você está falando, mas antes, faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija faltará, até que o Senhor traga chuva sobre a terra. A Bíblia diz que ela creu, seguiu a direção entregue por Elias, e a Bíblia diz que não faltou alimento até que voltou a chover sobre a terra. Verso 28, então, diz assim, ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Olha só a resposta humilde dessa mulher, amados. O que eu vejo aqui? Que ela não se desesperou. Então, quinta lição, não se desespere quando parecer que todas as portas se fecharam. Ela tinha todos os motivos, depois dessa resposta de Jesus, para se desesperar. Mas ela continuou firme na posição, crendo no poder e na graça de Deus. Ela recebeu a graça de Jesus na vida dela. Então, não se desespere quando parecer que todas as portas se fecharam. Pode estar fechada para mim e para você, mas para o nosso Deus não. A Bíblia diz que por causa da resposta dela, ela recebeu a vitória dela. Olha só o verso 29 que nos diz isso. Então ele lhe disse, por causa desta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Sexta lição, amados, a humildade abre portas. Enquanto a Bíblia diz que o Senhor, ele resiste aos soberbos, acerca dos humildes, a Bíblia diz assim, que ele dá graça, ele se aproxima dos humildes. E eu aprendo aqui, amados, a sexta lição, a humildade abre portas. Amém? Então continue com o teu coração humilde, amém? Ore mesmo, fé no teu coração, amém? E guarda isso no teu coração, vale a pena fazer a vontade do Pai, estar sendo a vontade dele, mas principalmente essa sexta lição. Saiba na noite de hoje, guarda no teu coração, a humildade abre portas. Verso 30 agora, voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Última lição, sétima lição, amados. Creia que acontecerá exatamente da maneira que Deus prometeu. Amados, eu guardo todas as promessas do meu coração, as promessas principalmente que estão na Bíblia, que Deus tem destinado a todo aquele que crê, todo aquele que entregou a vida dele e recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que do jeito que Deus fala, se cumpre, amados. Eu creio nisso. E essa mulher, ela creu, ela recebeu a palavra, chegou na casa dela, a filha estava deitada, livre, descansando. E quando a gente fala de fé, amados, de crer que vai acontecer exatamente como Deus prometeu, a gente lembra de Abraão, não é verdade? Abraão recebeu uma promessa, 75 anos em Harã. Deus se manifesta, não é dito como, mas eu creio através de uma visão, e diz para ele, sai da tua terra, tua parentela, do meio onde você vive, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti, Abraão, das tuas entranhas, que eu vou formar uma grande nação. Abraão, ele creu. 25 anos depois, Deus foi lá e cumpriu a promessa. Nosso Deus é grande. Essa mulher, ela creu, ela foi humilde, teve a fé dela provada, resistiu, se manteve na posição e voltou para a casa dela abençoada. A filha dela, livre, a paz voltou a reinar, ela se converteu, creio, tenho dúvida acerca disso, e nosso Deus é assim, bem, ela voltou abençoada para a casa dela. Amados, eu quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus, eu lhe peço que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus,
nos ajudar, meu Pai. Quero declarar na autoridade do Teu nome e do Teu sangue, Jesus Cristo, que a bênção que o Teu Filho tem pedido, Senhor, se é para a honra e glória do Teu santo nome, se vai aproximar, Senhor, Ele da Tua presença. Eu lhe peço pela Tua bondade e misericórdia, não pelo nosso merecimento, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, nos dar vitória. Quero lhe pedir, meu Pai, que o Senhor venha gravar essas lições no nosso coração, que o Senhor venha nos ajudar a colocar em prática. E desde já nós te agradecemos, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Esse trabalho se chama Momento com Deus. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Então, novamente, eu peço para você, em nome de Jesus, curte essa ministração, se realmente te agradou. E se você puder nos ajudar, é muito simples me ajudar, amados. É só você se inscrever no canal. Desde já eu te agradeço e creio que as bênçãos do Senhor já estão sobre a tua vida.